uso da homeopatia para o controle de pragas e doenças na agricultura orgânica. Esse é o tema do programa de hoje. Nós viemos até a região de Braslândia, a 40 quilômetros do centro de Brasília, em um sítio onde essa técnica está sendo aplicada. Começa agora mais uma edição do Eco Senado. O Brasil ocupa hoje o primeiro lugar no ranking mundial do consumo de agrotóxicos. Em média, cada brasileiro consome todo ano mais de 5 litros de venenos e defensivos agrícolas. O resultado é que o uso abusivo desses produtos ultrapassou os limites da produção agrícola e se transformou numa ameaça à saúde pública e à preservação da natureza. Na agricultura orgânica, encontramos uma alternativa a esse modelo de produção. Ainda pouco difundido, o emprego da homeopatia, mais conhecida do grande público no tratamento de doenças do ser humano, tem se revelado bastante útil no controle e na prevenção de pragas e doenças agrícolas. O Marcelo, que está aqui ao meu lado, é agrônomo formado pela Universidade de Viçosa e é produtor rural. Ele desenvolve há mais de 10 anos a produção de agricultura orgânica aqui nessa propriedade, nos arredores de Brasília. Marcelo, como é que funciona o trabalho com a agricultura orgânica aqui na sua propriedade? Então, nós começamos há 10 anos atrás, aqui no início de 2002, esse trabalho com a agricultura orgânica. E a gente vem desenvolvendo isso ano a ano. A gente produz uma grande variedade de hortaliças e frutas. Nós temos mais de 50 variedades de plantas aqui. E a gente vem trabalhando com a agricultura orgânica, que é uma agricultura que não utiliza que não faz a utilização de insumos químicos, e nem nenhum tipo de agrotóxico, nem insumos químicos. Então nós fazemos uma agricultura orgânica aqui, na qual a gente utiliza uma quantidade boa de composto orgânico, sementes normalmente retiradas da própria propriedade. E a gente utiliza, para o controle de pragas e doenças, a gente faz a utilização da homeopatia vegetal. Mostra pra gente o que está aqui ao redor. Então, aqui tem, a gente pode perceber aqui alface lisa, crespa, alface roxa, alface americana. Elas já estão perto de colher, como é que está o ponto delas hoje? Hoje, essas aqui já estão quase no ponto de colheita, fim da semana já estão no ponto de colheita. A selga, salsinha, cebolinha, espinafre, agrião, pimentão, brócolis americano, brócolis japonês ou brócolis comum, rúcula, beterraba, cenoura, moranguinho, alho poró, cebola de cabeça, coentro, acelga, couve normal. Se for listar mesmo, nós temos aproximadamente umas 60 variedades. Então a gente tem uma grande diversidade de plantas em pequenas quantidades de terra. Então a gente tem uma produtividade por área assim, bem diversificada. Então eu vejo que a utilização da homeopatia, ela não é uma coisa isolada, que ela funciona sozinha. Então a utilização da homeopatia é uma das coisas que a gente utiliza na agricultura orgânica. Além de todos os outros processos, como a plantação de utilização de canteiros em nível, plantio com quebra-vento, mistura de hortaliças com frutas, a utilização de rotação de cultura. Então, normalmente, onde a gente planta um canteiro, depois a gente vai estar plantando um tubérculo ou alguma outra planta que não precisa de canteiro. Então a gente vai estar sempre fazendo uma rotação de cultura, diversificando. Algumas áreas em pousio também, a gente utiliza o pousio, deixa umas áreas sem plantio. E no caso da homeopatia, Marcelo, você tem algum canteiro desses que esteja nesse momento sofrendo problema de alguma praga, onde a gente possa ver a aplicação da homeopatia na prática? Sim, a gente está agora nessa época, a gente tem um problema com os insetos que são os besourinhos, que comem as folhas das abobrinhas. Então a gente vai dar uma olhada, eu já deixei os insetos coletados, a homeopatia já no jeito para a gente fazer e para mostrar como é que a gente prepara essa homeopatia e como é que a gente faz a pulverização dela. Então primeiro a gente vai preparar a homeopatia e depois pulverizar no canteiro. Justamente, primeiro a gente vai mostrar a coleta dos insetos, preparar e mostrar como é o preparo e depois mostrar como é que é a pulverização. Então vamos lá? Vamos lá. No
No canteiro de abobrinhas, acompanhamos a coleta dos insetos. Depois, na sede da propriedade, vimos passo a passo como funciona o processo de manipulação dos remédios homeopáticos. Então a gente pega esses 6 vidros aqui, numerados de 1 a 6. O ideal é que você faça a coleta dos bichos e deixe eles imersão em álcool durante uns 10 dias. E aí, a partir daqui, você tem a tintura mãe, que a gente chama de tintura mãe, que é o preparado do bicho no álcool de cereais. Então, no caso, quando você tem um inseto que esteja atacando sua propriedade, que não tem como você esperar, por exemplo, formiga. As formigas estão atacando. Se você for esperar 14 dias para fazer homeopatia, você vai ter um problema que quando você esperar os 14 dias, você já vai ter cortado todas as suas plantas. Então, muitas vezes, você está com um processo de emergência. Então, no caso, você pode lançar a mão de fazer a maceração dos bichos, né, na hora, e já fazer o preparo da homeopatia e já pulverizar ela na hora. Então tá aqui, ó, os bichos, né? Então a gente vai estar amassando os bichos. Esse aqui é a base para a gente fazer o preparo da homeopatia, que vai curar o próprio bicho que está atacando a nossa plantação, né? O extrato a gente chama de tintura justamente por isso, que normalmente ela, dependendo de cada inseto, ela fica de uma cor. Por isso ela fica chamada de tintura. Então, nesse caso aqui, o bichinho, a tintura ficou meio esverdeada, né? Mas dependendo do inseto, por exemplo, formiga, ele fica bem avermelhado, aquela formiga cortadeira. Dependendo do inseto, um insetinho amarelo, ela vai ficar vermelha, amarela, de acordo com a cor do inseto. Então, por isso que ela é denominada de tintura mãe. A gente vai fazer uma sequência de diluições, utilizando 1 ml da tintura e em outros 100 ml de álcool que estão já colocados aqui nos vidrinhos, numerados de 1 a 6. Então a gente vai pegar 1 ml dessa tintura e colocar ela em 100 ml de álcool de cereais. Então a gente chama essa aqui a diluição C1, que é centesimal 1, a primeira diluição de 1 para 100. Depois que você colocou ela aqui, você agita, né, que a gente chama esse processo de dinamização, que faz com que as moléculas dos bichos entrem em contato com as moléculas do álcool de cereais. Então ela está transmitindo, né, essa informação aqui. Então a gente tem aqui a tintura, a primeira diluição. Então agora a gente vai pegar 1 ml da primeira diluição e vamos colocar no vidrinho 2, né? Tá aqui. Esse aqui é o vidrinho 2. Aí esse vidrinho aqui a gente vai dinamizar ele 100 vezes também. Aí na sequência a gente vai fazendo essa série de diluições aqui. E aqui tá a nossa solução C6. Pronto, aqui está a nossa homeopatia pronta para ser utilizada, né? Nesse caso aqui, a sexta diluição de 1 para 100, que a gente chama ela de C6, rotulada, indicando qual é a homeopatia que a gente quer. Então a gente faz o vidrinho identificando qual é a dinamização, o nome da praga, inseto que a gente está trabalhando e a data, né, na qual a gente fez a homeopatia. O pessoal pensa que quanto mais você vai diluindo, ela vai enfraquecendo, mas é ao contrário. A homeopatia é ao contrário. Quanto mais diluído, mais forte a solução. Inclusive, existem algumas homeopatias que são C1000, C3000. Essas aí são as homeopatias bem fortes, assim. Quanto mais você dilui, parece que você vai ter menos princípio ativo, mas você vai ter mais, a gente chama que vai aumentando a potência. O que a gente vai fazer agora? Vai pegar a diluição 6, jogar ela na bomba, completar ela com 10 litros d'água
vai lá nas abobrinhas, pulveriza. Então, normalmente a gente utiliza pulverizar no fim da tarde, após o horário quente, né, de um horário mais fresquinho, para que ela possa ficar durante a noite toda agindo ali. Normalmente a gente faz uma média de aproximadamente uma semana, 7 dias. Mas existem casos que em 2, 3 dias você já resolve. E outros que muitas vezes 7 dias não dá. Então você vai estar de olho, né, observando, para saber se a pulverização está sendo efetiva, né? Eu dou um conselho assim para quem não acredita, né, de fazer um teste. Porque como é uma coisa que você não vai estar tendo custo nenhum, então você mesmo pode estar fazendo os testes na sua casa, com formiga, com cupim, barata. Tem umas homeopatias caseiras assim também, né? Então você pode estar fazendo esses testes aí, comprovando, né? No programa de hoje, nós vimos que a homeopatia, tradicionalmente empregada no tratamento de doenças do ser humano, pode ser utilizada também na prevenção e no tratamento de pragas e doenças na agricultura orgânica, garantindo assim mais saúde para o agricultor e também para o consumidor desses alimentos. Se você gostou desse programa, escreva para a gente, envie um comentário ou sugestão. Você pode usar o telefone 0800 61 2211 ou o formulário disponível na internet. Nosso endereço é www.senado.gov.br/tv. Até o próximo programa.